Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês como que a gente pode estar trabalhando com o conversor AD, com o ADC do nosso microcontrolador CH32V003, o nosso conversor analógico digital. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo longo, eu vou estar demonstrando apenas as funções que eu desenvolvi aqui, deixei pronto para uso, e que cada função faz, porque mais do que saber usar essas funções, é interessante saber como elas funcionam, como elas manipulam os registradores. Então, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês isso. Aqui eu tenho o que? Eu tenho meu microcontrolador 32V003, não estou usando nenhum capacitor para filtragem, desacoplamento, é apenas para demonstrar para vocês. Então eu tenho meu microcontrolador e eu tenho dois potenciômetros. Então eu vou ler dois potenciômetros. Então vocês vão ver como que a gente pode fazer isso. Do lado ali tem o terminal serial, que vai ser usado para demonstrar o resultado da conversão AD. Bom, pessoal, agora aqui no nosso manual de referência, a gente vai ver as características do nosso conversor AD. Bom, como vocês podem ver aí, ó, o módulo ADC contém, ele tem 10 bits de resolução. O que que isso diz para nós? Se a gente vir no Chrome e digitar lá na barra de pesquisa 2 elevado a 10, ou seja, 2 chapeuzinho 10, ou seja, o acento circunflexo, 10 é o nosso número de bits, então a gente vai ter um valor máximo de 1024. O que que isso quer dizer? Que os valores que o nosso conversor vai entregar para a gente vai ser valores de 0 a 1023, porque são 1024 possibilidades, mas contando o zero. Então a gente vai ter de 0 a 1023. Seguindo aqui, o que a gente tem? Ó? Suporta, ou seja, ele tem 8 canais externos e 2 canais internos. Só que eu já adianto para vocês, esses 2 canais internos aqui não servem para nada. Você apenas vai usar os canais externos, porque lá dentro não tem um sensor de temperatura nem nada do tipo. Então, esses 2 canais internos aqui não servem para nada. Múltiplos métodos de conversão. E aqui a gente tem o seguinte, ó, single, continuous, scan e trigger, que seria um evento no pino externo, você faz uma leitura. E o que a gente vai usar aqui, no nosso caso, é uma junção de contínuos com scan. Vocês vão ver por quê. Essa parte aqui embaixo é a parte de trigger, que a gente não vai mexer com isso. Métodos de conversão. A gente tem dois métodos de conversão, Rule Channel Group e Inject Channel Group. O Rule Channel Group, ele vai dizer aqui para a gente, ó, ele tem até 16 conversões. E o Injection Channel Group contém 4 conversões. Eu queria usar o Injection, porque o Injection, se vocês verem aqui, ó, 4 de 16. Então, ele tem 4 registradores para guardar os valores de 4 canais independentes. E o Rule Channel Group, ele tem apenas um. Então, o Inject facilitaria muito a nossa vida. Porém, eu não consegui fazer ele funcionar de jeito algum, de forma alguma. Então, eu tive que usar o Rule Channel Group. Ah, mas por que tem 2 potenciômetros? Só tem um registrador de armazenamento dessa conversão. Por um macete que eu vou demonstrar para vocês. Esses são os registradores do conversor AD do 32V003. Porém, a gente não vai começar a trabalhar com ele de imediato. Primeiro que a gente precisa saber, o conversor AD é um módulo. Então, todo módulo a gente tem que ativar o clock dele lá no RCC. Então, a gente vem aqui no RCC, no peripheral clock enable, e aqui está ó, o nosso ADC, ó, ADC1. Então, enable. Então, a gente tem que ligar o bit 9 do nosso RCC. Então, após ativar o clock lá no RCC para mandar clock para o nosso módulo ADC, agora a gente tem que ligar o nosso módulo ADC. A gente não pode fazer nenhuma configuração
sem ligar o módulo, senão as configurações não vão ser armazenadas, vão ser perdidas. Então, o registrador que faz isso é o ADC Ctrl 2. E o bit 0 é o on-off AD converter. Então, esse bit liga o nosso conversor AD. Então, primeiro passo, ligue o clock. Segundo passo, ligue o conversor AD. E aí, o terceiro passo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar um canal para o nosso conversor ler. Então, você vai rolando para baixo e aqui você vai ter o seguinte, ó, ADC Regular Sequence Register. Seria o Rule Converter. Então, você vai ter de 0 de 1 a 16, na verdade, aqui. Então, você vai ter o registro 1, registro 2, registro 3. Bom, e no registro 1, o que a gente vai ter? Além de a configuração de cada conversão, de cada canal que vai em cada conversão, você vai ter esse L aqui, ó, que ele ocupa 4 bits. E o que esses bits dizem para a gente? Ele diz o seguinte, ó, number of channels to be converted, ou seja, quantidade de canais para serem convertidos. Eu posso converter de 1 a 16, onde 1 seria 00 e 16 seria todos aqui. Então, no caso, seria 0 a 15. Então, se tiver apenas um, o meu primeiro canal e o único canal que a gente vai converter seria o canal 1. Aqui, ó. Na verdade, a primeira conversão seria apenas o 1 a gente fazer. Bom, e aí, se eu quero tudo zero, eu não preciso mexer lá. Se eu quero um canal apenas, eu não preciso mexer naquilo. Eu preciso mexer apenas no registro 3. No registro 3, aqui no 1. Ó. Então, eu vou colocar de 0 a 7, porque os nossos canais analógicos dos pinos estão numerados de 0 a 7. Então, eu coloco o número do canal aqui. Isso aqui é muito simples. Passo seguinte, a gente tem que configurar para começar a ler e entregar resultados para a gente. A gente poderia apenas fazer o seguinte: mando ler, que seria o modo single, leitura single, leitura única. Mando ler e pego o resultado. Mando ler, pego o resultado. Só que eu tenho que ficar mandando ler. É melhor pegar o resultado de uma vez. Então a gente vai colocar no modo automático. Se a gente vir aqui, ó, no Ctrl 1, a gente vai achar a seguinte configuração: Scan Mode. Scan Mode, ou seja, Continuous Conversion dos canais selecionados. Ou seja, conversão contínua dos canais que eu selecionei lá embaixo. Como eu selecionei apenas um, vai ficar lendo aquele canal continuamente. Então eu tenho que ligar esse bit e além dele, no registro 2, aqui ó, no controle 2, eu tenho que ligar o Continuous aqui também. Beleza, fiz isso. Eu tenho que mandar fazer a primeira leitura. A partir da primeira leitura começa a rodar continuamente. Se você não mandar fazer leitura nenhuma, vai retornar 0. E aí a gente tem isso daqui, ó, software start, ou seja, para iniciar a conversão de canais. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Só que isso aqui tem um macete. Não sei por quê, mas se você mandar esse comando aqui apenas uma vez, não vai começar. Se você manda 2 vezes, ele começa e daí não para mais. Eu não entendi isso, porque era para funcionar da primeira vez. Mas isso é um pequeno macete. Então, sabendo de tudo isso que a gente viu no nosso manual de referência, agora vamos passar para o desenvolvimento. Eu tenho aqui, ó, isso aqui é tirado do datasheet. Não está no manual de referência. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se vocês observarem, os pinos analógicos são os pinos que têm A. Então, ó, no PC4 tem A2 e no PD4 tem A7. No PA2
tem A0, no PA1 tem A1 e no PD5 tem A5 e no PD6 tem A6. Então, todos os canais que tem A, todos os pinos que tem A, ele é um pino analógico. Ele pode ser um pino analógico. É bastante a gente configurar. Eu fiz esse pequeno esquemático aqui apenas para demonstrar para vocês, porque na protoboard ali está muito bagunçado, não dá para ver direito. Então, eu fiz esse pequeno esquemático no KiCad, não ficou a melhor das coisas, mas vai dar para ilustrar para a gente. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um 32V003 nessa versão SOP 16, que eu estou usando aqui. E aqui a gente tem o PC4 e o PD4. Ambos são pinos analógicos. Um é 2 e outro é 7. E aí, o que eu tenho? Tenho meu controlador e tenho dois potenciômetros. Então, o pino 1 do potenciômetro vai no ground, no GND, tanto o potenciômetro 1 como 2. E o pino 3 dos potenciômetros vai no VCC. E no meio eu tenho a minha divisão da tensão. O potenciômetro 1, que é o que está na protoboard, ele vai no PC4. E o potenciômetro 2 vai no PD4, que é o potenciômetro que está externo ali à protoboard. Tem o nosso ArcTX aqui para a gente ver o nosso resultado da leitura. Bom, então é um esqueminha bem simples, não ficou a melhor das coisas, porque eu não mando muito bem nisso, mas ficou bom para exemplificar e melhor do que eu tentar mostrar no protoboard, porque não vai dar para ver muito bem ali. Eu já criei esse arquivo aqui, ó. Eu já defini todo esse arquivo aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, incluir o nosso arquivo. Beleza, incluir. E aí, o segundo passo é configurar nossos pinos analógicos. Lá no meu arquivo IO Drive, quando eu projetei ele, inclusive esse daqui eu adicionei esses dias porque eu estava testando algo. Quando eu projetei esse arquivo, eu coloquei aqui a possibilidade de analógico aqui, ó. Aqui, ó, INAN, ou seja, entrada analógica. Eu defini essa possibilidade, então vamos lá. O outro está no D. Também está em um pino 4, que é entrada. Então, beleza. Aqui é a configuração da nossa entrada. Bom, aqui o que eu fiz? Eu já embuti tudo em uma função, a parte de ativação do nosso conversor AD, tanto o Clock Enable como o Power On. Então, eu chamo ADC On e depois de eu ligar o meu conversor, eu tenho que definir um canal inicial. Então, eu chamo ADC Channel. Então, eu colocaria aqui, ó, Ctrl C, veria aqui, ó, ADC Channel. E aí, eu colocaria Channel 2. Depois, eu teria que chamar a ADC Continuous para ligar a nossa conversão contínua. A partir daí, eu já posso fazer o seguinte. Eu já posso ler essa flag aqui, ó, AD-RIG, que é o nosso registrador que é guardado na nossa conversão, que o conversor faz automaticamente. Então, se eu ler isso aqui, ó, eu já tenho o resultado do meu conversor AD. Isso é para modo de canal único. Caso você queira trabalhar com mais canais, você pode chamar a função ADC Channel no meio do seu programa e em seguida ler o valor daquele canal. Só que eu fiz uma função aqui, ó, ADC Init, para facilitar isso aqui, ó. Então ela já tem todas as funções, ó. Ela tem ADC On, ADC Channel e ADC Continuous. Ela recebe o canal que vai para o canal inicial. Então ela é uma função que já inclui tudo. Então o que eu vou fazer? Ó? ADC Init. ADC Init eu vou iniciar com o canal 2.
Então, beleza. Essa função já faz tudo pra gente. Mas se você quiser colocar separados, está aí as possibilidades. Bom, e aí, aqui que está o macete, ó, que eu tinha dito para vocês. Ó. A conversão contínua, se eu chamo uma vez, ela não inicia. Coloquei aqui, ó, retry. Ou seja, repita isso aqui também. E aí eu mando uma vez, depois duas vezes. A partir daí entra a conversão. Esse microcontrolador tem vários macetinhos, igual o do timer, que você tem que configurar uma coisa que não está muito explícita para o timer funcionar, o prescaler. Então muito importante ler isso aí e não só ler, testar muito também. Isso foi para trabalhar com apenas um canal, que seria a DC Rig. Caso eu queira trabalhar com mais de um canal, como eu configurei 2 canais de analógico, o que eu posso fazer? No meio do meu programa eu posso chamar a DC Channel, mudar o canal e fazer a leitura no rig. Só que eu já criei uma função que já faz isso para a gente. Então, na função ADC Read, eu troco o canal e eu posso tanto ler o meu rig, continuar lendo ele, ela vai funcionar apenas como a ADC Channel, mas eu posso também retornar pegar o retorno dessa função. Então a função já troca o canal e já me retorna o valor. Eu fiz uma pequena modificaçãozinha aqui nessa função aqui, porque não estava dando muito tempo de eu converter aqui e estava mantendo o valor do canal anterior. Então eu coloquei um pequeno delay aqui de 10 microsegundos. Isso aqui pode ser substituído por alguma flag de status. Hoje eu não vou fazer isso. Vou apenas colocar esse delay aqui e posteriormente eu adiciono essa flag de status aqui depois da modificação do canal. Eu já fiz defines aqui, ó, do canal 0 ao canal 7 e já coloquei aqui, ó, para pegar o retorno da função com aquele canal específico. Então eu já tenho ADC Channel 0 a 7. Então, basicamente, eu apenas tenho que iniciar o meu ADC com um canal qualquer e depois eu posso verificar qualquer canal que eu tiver configurado na minha I/O. Então, é muito simples. Muito simples. Já deixei todas aqui as instruções para você trabalhar da sua forma preferida. ADC Channel 2. ADC Channel 2, percentual de, então percentual de, vírgula, e aí eu vou pegar aquela flag minha, então seria ADC, underline, CH, eu vou colocar o 2, como eu coloquei ali, ó, Channel 2, Ctrl C, Ctrl V, o outro potenciômetro está no canal 7, então eu leio o meu canal 7. Vou dar um delay aqui para a gente poder ver. Então, delay, underline ms, 100. Então, beleza. Eu vou compilar isso aqui. Olha para vocês verem como ficou simples com esse arquivo. Apenas iniciei meu conversor AD no canal 2, só que aí eu posso usar a troca de canais. Então, beleza. Compilei, fiz o download. Então, beleza. Como vocês podem ver ali, ó, o canal 7 é este canal aqui, ó. Vou aumentar. Ele não vai, não máximo, 1022. Seria para dar 1023, mas a protoboard tem alguma resistência e até o potenciômetro também, né? Então, ali e ali. E agora o canal 2. Vamos ver. Ah, beleza. Esse aqui ainda tá com fios, né? Então vai dar bem mais alterações. E se eu configurar valores diferentes para os dois? Então vamos lá. Vou diminuir o 2 e aumentar o 7. Aumentar o 7. Diminuir o 2. E beleza. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para trazer
funções para a gente ler o nosso conversor AD, para a gente configurar o nosso conversor e para a gente fazer a leitura dele corretamente. Como vocês viram ali, eu tive que colocar um delayzinho de 10 microsegundos na função que troca o canal e retorna o valor, porque estava trocando o canal muito rápido e não tendo tempo de fazer a nova conversão e entregar para o nosso registrador. Então eu coloquei aquele delay ali, mas com o tempo eu pretendo lançar lá no GitHub, colocar um arquivo já com alguma flag que vai indicar o final da leitura, para a gente já ignorar esse delay e também conseguir uma velocidade mais rápida de leitura. Então, no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar para vocês como a gente trabalha com o nosso conversor AD. O arquivo vai estar na descrição e vai estar lá no GitHub. Como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, se gostou, curte, comente, compartilhe, dê sugestões aí embaixo e também se inscreva no canal, porque, como eu disse, nos 100 inscritos eu pretendo fazer um vídeo que todo mundo faz sobre esse assunto, só que eu vou fazer ele totalmente diferente, um conteúdo novo para você. Então, você quer ver desse conteúdo, se inscreva aí e até o próximo vídeo.